Bem-vindos, estamos aqui hoje para uma prosa com um assunto que todos buscam, mas ninguém quer agora não, todo mundo quer buscar e quer chegar, mas não está com muita pressa, que é o assunto da salvação. E para esse bate-papo, nós convidamos hoje a dona Delfina Chaves, que ela faz parte de vários grupos de oração e um deles tem se destacado no Brasil e, pelo que eu vi, até no mundo. Tem representantes falando espanhol, inglês, japonês e esse movimento, né, chama Mães que Oram pelos Filhos. E aí, nesse bate-papo, por isso que eu comecei falando que é salvação, vamos falar de assuntos gerais, é um bate-papo que visa instruir. Não viemos aqui agora hoje para ficar rezando, né, rezar o texto para vocês, que é interessante também, né? Mas aí a gente começa falando sobre esse grupo, movimento, que você já participou de vários movimentos da Igreja Católica, né? De alguns. Já participei. PLC? Não, PLC seu pai. Eu não entrei no PLC. Eu já participei do Encontro de Casais, né? SCC, que é o Encontro de Casais com Cristo. E participo do grupo de oração do terço da manhã, né? Nós podemos falar da madrugada, porque a gente acorda às 5 para chegar lá às 6. E agora, o movimento também sacerdotal mariano, né, que eu participo. E o movimento de mães que oram pelos filhos. E aí eu estava vendo sobre esse movimento, comparando com os outros, né, é um movimento relativamente novo, né? Novo. Tem pouco mais de 10 anos de existência. Antes de entrar no movimento, a Igreja Católica tem vários... Você está falando, nós citamos aqui movimento, mas que nome quem daria pro PLC? Chama movimento também? O PLC é um grupo, né? Um movimento também, porque ele está sempre em ação, então é um movimento. Aquelas senhoras que usam aquele negócio vermelho assim, como é que chama? Apostolado da Oração também é um movimento da igreja. E eu vejo que tem uns nomes também diferentes, que, exemplo, Ministério da Música, Sim. Ministério de que mais? Ministério da Eucaristia, Ministério da Palavra, Ministério de Música, como você já citou. Então, a igreja tem ministério que ela organiza, vamos dizer Isso, assim. Vários tem ministérios. as regras de participação. Tudo tem as suas regras, suas orientações, né? E esse movimento Mães que Oram pelos Filhos é algo à parte, vamos dizer assim. Faz parte da dos igreja. Católicos, mas não é, vamos dizer, organizado, regido pela Igreja Católica, sim por um grupo que é católico, não é isso? Não, na verdade é regido sim pela Igreja Católica. Foi criado dentro da Igreja Católica. É um movimento que foi criado dentro da Igreja Católica. A criadora era uma senhora muito religiosa e tinha um contato muito grande dentro da igreja com padres, bispos e cardeais. Então ela foi desde o começo, participando dentro da igreja e tendo a orientação dos sacerdotes, né? Logo, o bispo colocou, junto com o movimento, né, um sacerdote para orientar o que podia ser feito, como poderia ser feito. Por isso que o movimento cresceu rápido, porque foi tudo muito bem organizado, né, dentro das normas da igreja. E esses outros ministérios, por exemplo, também fazem da mesma forma? São regidos, direcionados pela igreja, sim, são. Entendido. E aí, quando a gente fala desse nome, Mães que Oram pelos Filhos, dá a entender que todas as mães que fazem parte desse grupo,
tem um problema com o filho, vamos dizer assim, né? Ou seja, o que startou isso foi a necessidade de um filho que fez com que essa mãe ingressasse nesse grupo para orar para aquele filho, vamos dizer, necessitado. É assim? Pode-se pensar isso a princípio, mas a gente também, nós temos em mente o agradecimento, né? Nós sabemos que nós somos dependentes de Deus em tudo, né? E para tudo. Então, o entendimento é que, assim como nós pedimos, nós também precisamos agradecer. Então, às vezes, a mãe não tem nenhum problema com o filho, mas ela sente que ela precisa orar para que o filho continue sendo bom, para que o filho continue crescendo dentro da igreja, que o filho continue crescendo no seu trabalho e também para que a família esteja sempre unida, porque o mundo oferece tudo para desunir, tudo para desvirtuar, né? A família, os filhos, de um modo geral. Então, a mãe sente essa necessidade. Então, não seria um grupo só para pedir graças, não. Também agradecer, direcionar, lógico, participar de forma isso. E também geral. Não só para os nossos, né? Nossos filhos, porque todas nós temos irmãos, sobrinhos, outros familiares, tios, também pais, né? Eu já não tenho mais, mas muitas ainda têm os pais. Então, nós rezamos por todos e também pelos sacerdotes, que são chamados por nós de filhos prediletos de Nossa Senhora. Então, nós temos essa obrigação de rezar também pelos sacerdotes. Então, nasceu com a necessidade de uma mãe. Como que foi? Você começou a me explicar? Uma história interessante, que essa mãe que criou o movimento, ela conta a história dela, que ela vivia no País das Maravilhas. Casou, uma vida muito tranquila, era de Usiminas, trabalhava na Usiminas, o marido dela, de repente foi transferido para Vitória, e lá mudou um pouco a vida dela, mas ela continuava com aquele círculo de amizades pequenos e bons. Pequeno e bom, né? Então, de repente, o marido teve um infarto, foi parar em São Paulo, num daqueles grandes hospitais, e ela, que não tinha nenhuma experiência, de repente se viu na necessidade de aprender a cuidar da vida da família, até para manter essa família, né, financeiramente, porque o caso do marido era muito grave. Então, ali dentro do hospital, ela se transformou noutra mulher, que saiu dali já começando uma vida de trabalhar fora e tudo, e administrar as finanças. E com isso, a vida dela mudou. Os filhos que eram pequenos e cresceram sem muito apoio dela, né? Sem muito apoio, não, sem muita presença. A babá era mais presente. E aí a vida mudou. E com o tempo, os filhos cresceram e uma das filhas, que já tinha casado, já era mãe, achou que era necessário rezar pelos filhos. Unirem-se as mães para rezar pelos filhos, porque na Bíblia... A filha que achou que a mãe deveria rezar para os filhos, é isso? A filha pediu à mãe para elas arranjarem um grupo, formarem um grupo, né, para rezar pelos filhos. A filha sugeriu. Sugeriu, porque quando a gente tem um filho, a vida da gente muda totalmente. Até então, a gente não é preparada para ser mãe, né? A gente, nem para casar, a gente não é preparada. Então, a gente casa e, de repente, vem um filho. E você pega aquela criança e pensa, meu Deus, sou responsável pela vida desse ser na minha mão, né? Para o resto da vida. Para o resto da vida. Então, aquilo gera uma preocupação muito grande quando a pessoa é responsável, né? E essa filha teve essa preocupação. Então, a mãe abraçou a preocupação e criaram... Ah, a filha teve preocupação quando ela teve filho. Isso. Ah, entendi. Então, com isso... A avó ajudou Isso. a criar o grupo. E a avó tinha um filho que era um menino bom e tudo, mas era muito aventureiro. Estudava, trabalhava e tudo, mas gostava de aventuras. Então, uniram-se. E as
familiares, né? Até inclusive tem uma das sobrinhas que até hoje está no movimento junto com ela e que vai substituir a Ângela na direção do movimento nacional. A Ângela é a criadora. É a criadora, a Ângela Ábido. Que ela é de Vitória. De Vitória. A Aline, que é a sobrinha, agora está para assumir a direção no lugar da Ângela, né? E com isso o movimento foi crescendo, dado o relacionamento bom dela com a igreja e também a capacidade empresarial e de gerir, né, coisas e pessoas e movimentos. Ela, que já era professora universitária, já tinha escrito livros e tudo. Então, essa Ângela é professora. Ângela, Então, ela conseguiu, trabalhando junto com os padres, que o movimento tivesse essa abertura, né? Recebesse essa luz para poder, então, crescer e multiplicar, né? Aí ela criou esse movimento lá em Vitória. Lá em Vitória, na Mata da Praia. Sim. E de lá ele foi se expandindo dentro de Vitória, no Espírito Santo. Outra igreja lá viu o movimento, gostou e quis criar também. Isso. E como que o Conselheiro Pena tomou conhecimento disso? O Conselheiro Pena chegou aqui em Conselheiro com a Marta Pimenta. Ela trouxe o movimento. Eu já conheci o movimento lá em Vila Velha com a Andréia, Trouxe, né? Por ela, porque ela é de lá. Ela morou lá. Ela morou lá no Espírito Santo. Não em Vitória, mas no Espírito Santo. Então, de lá ela trouxe. Ela trouxe foi em 2018. E aí começou. E graças a Deus, embora a Marta tenha necessidade de se afastar, ela foi muito feliz em escolher a Rosiane como substituta, né? Que deu sequência ao movimento. E graças a Deus até hoje está indo muito bem. Nós temos hoje mais de 30 mães frequentes no nosso grupo. Frequentes que participam, Aí vocês chegaram lá e falaram, padre, eu quero criar o movimento Mães que Oram pelos Filhos, é isso? O movimento é muito organizado. Para criar o movimento aqui, foi necessário que a direção do movimento mandasse toda a documentação, o que precisava ser feito, uma carta, o padre tinha que assinar o documento permitindo, né, que o grupo funcionasse na igreja, que ia dar a sustentação e tudo. E aí começou, então, a funcionar o grupo aqui. Mas para funcionar precisa de toda uma regulamentação. Até para comprar-se uma camisa. Que é essa camisa que você está com ela aí? Essa camisa que eu estou com ela aqui. A gente precisa ser do movimento para comprar, né? Nós tínhamos aqui na Eunice, nós fazíamos as camisas. Agora foi proibido fazer porque só podia fazer branca. E muitos grupos de outras cidades, vou dizer alguns, eu não sei quantos, fizeram de cores diferentes, tipo rosa, amarelo, e não podia, era só branca. Aí, então eles cortaram. Agora a gente já não pode fazer mais, tem que comprar a camisa lá da loja do movimento. E aí você disse que poderia funcionar aqui depois que foi criado e autorizado. O funcionar quer dizer o quê? Faz o quê mesmo nesse grupo? Nós nos reunimos para rezar pelos nossos filhos. O movimento tem vários livros de oração e também livros de orientação. Que você trouxe alguns aí? Eu trouxe alguns que eu tenho ainda comigo, porque eu passei... Mas o movimento, ele fez o quê? Ele indicou esses livros? Não, esses livros foram escritos pela Ângela Ábido. Pela criadora. Pela criadora e um padre. Um padre sempre assessorando, assinando e dando o aval, né, para o livro ser liberado. Então, padre Daniel Aguirre, quando um padre não assina junto, ele faz a revisão. Ângela Ábido sozinha escreveu esse daqui, Missão. Que foi nós vivemos o ano da missão. Esse daqui já é Ângela Ábido e o padre José Alexandre. O outro Ângela Ábido, o padre Vicente de Paula Neto. E aí esses livros falam de quê? Ensinam orações, falam de situações vividas, depoimentos. Isso, muitos depoimentos e também orientações.
Esse da missão, por exemplo, nós vivemos o ano da missão. A nossa missão como mãe, como seres humanos no mundo e como mães principalmente, né? Então nós vivemos esse ano da missão. Nós vivemos também o ano da santidade. Eu tenho o livro, eu não trouxe. Trouxe, está aqui. Vivemos o ano da santidade também, porque Deus nos quer santos, né? Por isso nós precisamos rezar, por isso nós oramos também, buscando a santidade para nós e para nossos filhos, porque Deus nos quer santos. Então não é um grupo de oração, mas também de instrução, de troca de informação, de conhecimento, faz esse trabalho psicológico, porque a religião, pelo menos eu entendo dessa forma, se a gente for olhar a Bíblia, ela está sempre tranquilizando a gente. Tem vários ditados, né, que a gente cita com base nos ensinamentos bíblicos, ou seja, se não vamos lembrar de um ditado aqui, bênção é missão, como é que é? É lição, como que é o ditado? Se não é, que eu falei mais cedo, se não é bênção, é lição, algo parecido assim. E na Bíblia tem várias partes que falam disso. Se não deu certo, é porque não chegou o tempo. O sujeito mais fadigado fala que fez tudo certo e não deu. Aí vem a Bíblia falando que o tempo de Deus não é o mesmo tempo seu. Então a Bíblia está sempre atenuando os problemas, fazendo essa parte de tranquilização psicológica da pessoa, fomentando, né, é o que eles falam que a fé nos traz, né, que é a tranquilidade, a força, a esperança. E esse grupo, com base nesses livros aí, também está fazendo isso, né? Isso. Mostrando ensinamentos de casos vividos, né, casos concretos, não é isso? Isso. O ensinamento, porque muita coisa a gente não conhece de fato, né? Às vezes a gente... Lembrei, nada é em vão. Ou é bênção ou é lição. Isso aí já resume tudo. Se não deu bom para você, é lição. Se deu bom, é bênção. Então nada fica ruim. Né? O ruim é lição. O ruim é você desanimar. Você não pode desanimar. Você tem que ter esperança, né? A esperança vai te motivar a seguir o caminho. Você não pode parar, né? Se parar, você é atropelado. Então, a bênção está nisso aí. Ter esperança. Você não pode perder a esperança. E nós, no movimento, nós estamos sempre estudando também. Porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, nós precisamos conhecer a Deus. Conhecer para amar. Então, através do conhecimento, nós vamos nos aproximando de Deus. Pela oração, pela fé, né? Porque a fé vem através da oração. Eu acho muito interessante são os depoimentos, que você pensa que seu negócio está ruim, que seu problema é grande demais, você começa a escutar o problema dos outros, de gente que você achava que não tinha, você fala, sabe que eu estou bom demais? É importante a gente olhar para os lados, né? Olhar para os lados, olhar para a vida do outro, porque a vida da gente é um aprendizado constante, né? Então, o que você errou hoje, você não vai errar amanhã. Talvez sim, mas acontece, né? Mas não deveria, né? Não, se você errou de outra forma, então né? você está vendo que ali não deu certo, você vai procurar acertar, passar por outro caminho, evitar aquele lugar que não deu certo, né? Então, assim, como você disse, nada é em vão, ou é bênção ou é lição. Então, a lição, a gente tem que tirar algum proveito dela. Não, a gente não pode continuar errando. Não pode querer fazer acertar fazendo as mesmas coisas do jeito errado, né? Você errou aqui, vamos mudar para poder acertar na frente. Tem um outro ditado que fala isso, que a humanidade, acho que foi Einstein que falou isso, que não entende a humanidade, que continua fazendo errado da mesma forma e quer resultado diferente. Querendo resultado diferente, não tem como, né? Nós precisamos acertar a rota para poder dar certo. Se o GPS não está bom, troca, pega um outro. E aí entra a fé. Se acertando a rota e não dando certo, você vai na fé que a próxima vai dar. Tudo foi lição, a bênção vai vir ainda. É a hora, né? Nós temos o nosso tempo, que é
Não é o tempo de Deus, né? E é feito tudo no tempo dele. Tudo é no A tempo fé de entra Deus. para isso. E eu estava perguntando sobre como que criou esses movimentos, porque eu tenho uma ideia antiga de sugerir, é claro, e aqui é um bate-papo, né? Que a Igreja Católica tem suas regras, né? E a gente segue essas regras. E tem algumas regras que você que é mais estudada no assunto, que eu acho um pouco excludente. E aí que seria a minha ideia. Tipo, uma pessoa que foi casada e separou. Pela regra da igreja, ele não deveria comungar, é isso? Tem sim essa regra, porém ele não deve comungar se ele estiver num relacionamento ilegal, vamos dizer assim, porque se ele está num relacionamento, E legal que você diz é ele não que está casado. ele descasou e tá namorando, tá morando, alguma coisa. Isso seria o ilegal. Seria. Uhum. Então, nesse caso, ele estaria impróprio para comungar. É até aí, o que eu sei até aí, é isso aí. E aí a minha sugestão é de criar um tipo de movimento dos separados, ou seja, nesse caso, excluídos. Uhum. E não querendo contrariar as regras, né? Sei. E sim trazer para a igreja esses que possivelmente se sintam excluídos. Uhum. Ou seja, queira ou não, quem se separou tem a sua motivação, claro que pode estar contrariando algum princípio religioso, mas ele continua filho de Deus, ele continua buscando a igreja, ele continua precisando disso tudo que nós falamos aqui, que é de fé e de ensinamentos, e tendo um movimento que o acolha da forma que ele é, ou seja, nesse status de... que não pindaria. Eu ia falar impuro, mas não é um termo agradável, não. Esse termo é mais usado pelos extremistas lá. Que título você daria para esses que estão nesse status de numa convivência imprópria que você falou? Eu disse ilegal, né? Porque não é casado. É o caso. Em toda regra, né? Há exceção. E a igreja busca, sim, acolher todos. Inclusive, estou fazendo um estudo sobre a Eucaristia, então lá o padre está escrito, né, na catequese assim, que a Eucaristia não é para os pecadores, não é para aqueles que não têm pecado. Por quê? Porque Jesus veio para curar os doentes, né? Ele não veio para quem não tinha nenhum pecado, para quem não tinha nenhuma doença. Ele veio para curar os doentes. Então, nisso aí pode, né? É uma brecha para a sua sugestão, indagação. Sua indagação, sua necessidade, né? Vamos colocar assim. Então, eu acho que toda regra há exceção. É o caso de se conversar, né? Com o bispo, com o padre, com o bispo, até com o papa, né? Para ver o que pode ser feito nesse caso. Mas assim, em termos municipais aqui, se a gente quisesse fazer um plano piloto, um teste, eu teria que conversar com o padre. Conversar com o padre. Para falar com ele, dar sugestão. Uhum. E ele teria autonomia para a gente dar sequência, como essa criadora do Mães que Oram fez lá em Vitória, é isso? Tem que se ver, né? Tem que se conversar para ver, para saber se há essa condição, né? Se há essa possibilidade. E em se havendo a possibilidade, né? Buscar os caminhos. E aí, voltando ao assunto do Mães que Oram, são feitos encontros Sim. intermunicipais, interestaduais, o que se faz nesses encontros? Nós temos os encontros locais. Toda semana nós nos reunimos na igreja com
os objetivos de orar pelos filhos. Nós temos os terços que o movimento já criou, porque nós gostamos de rezar o terço. Então, tem o terço pelos filhos, tem o terço do clamor de mãe, tem o terço do perdão e tem o terço... Esqueci um aí agora. E nós rezamos também o terço mariano, porque nós temos essa identidade com Maria, né? Essa identificação com Maria. Lembrei, eu tenho uma pergunta. Onde que entra La Salette nesse grupo? La Salette é o nome dado a Maria, ou seja, a Nossa Senhora, que nós chamamos de Nossa Senhora, né? Porque ela, a cada aparição, ela recebe o nome do lugar que ela apareceu. La Salette é uma cidade da França, onde esta Nossa Senhora, que é a nossa padroeira, apareceu. É uma indagação que o menino me fez, mas tem tanta Nossa Senhora? Tem. Não é só uma? Na verdade, é só uma. Então é essa resposta que você pode dar para ele, essa explicação. As aparições de Nossa Senhora se dão em lugares diferentes, né? Aconteceram em lugares diferentes. Lugares e formas diferentes? Ou lugares sempre? E formas diferentes. Por exemplo... Em Aparecida, você lembra como foi? Aparecida, a imagem foi encontrada num rio, né? No rio pelos pescadores. Os pescadores estavam pescando e não encontravam peixe. Eles precisavam de peixes para um conde que ia chegar para servir o jantar, almoço, sei lá, para o conde. E não pescavam. De repente, eles puxam a rede e vem uma imagem sem a cabeça. Aí, eles continuam jogando a rede, vem a cabeça. E a partir daí, eles pegaram peixe. Quando encontraram a imagem completa, né, e pegaram peixe. E La Salette, como é que foi? La Salette, ela apareceu na França. Por que as aparições se dão sempre quando há uma necessidade muito grande do povo? Nossa Senhora vai em auxílio do povo. Em Aparecida, os pescadores, as pessoas que estavam tendo uma vida muito difícil, né? La Salette, na França, o povo estava muito afastado de Deus. Então, Nossa Senhora aparece a duas crianças, 2 jovens adolescentes, e pede a eles que leve para o povo a mensagem de que eles precisavam rezar, precisavam ir à igreja, porque eles já não iam ter mais pão no próximo ano, se eles não voltassem a rezar. La Salette apareceu para quem? Para 2 crianças. 2 camponeses. Por que ela tem essas flores na cabeça? Tem um caso que apareceu, o jeito está debaixo da árvore, é esse caso? Essa aí é de Guadalupe, né? Acho que é Guadalupe que tem. Cada uma tem uma história, né? Guadalupe é na Espanha, né? Ou no México. Acho que é México. Eu acho que é México também. Acho que é México. Então Nossa Senhora aparece em La Salette dessa forma, como camponesa, com a luz muito forte, e dá essa mensagem para os meninos. Os meninos, então, levam a mensagem para o povo, e o povo atende, começa, então, a voltar para a igreja. E o povo acreditou nos meninos? O povo acreditou, porque aí eles levaram provas, né, de que... Isso é onde? Na Itália? Na França. França. La Salette, o nome da cidade. Então, ela ficou com esse nome de La Salette. E cada uma tem uma cor diferente, né? A Aparecida é mais preta, mais escura? É preta mesmo, né? Negra. É. Lourdes já tem um perfil também. Lourdes eu acho que é na França também, né? Tem um monte de Nossa Senhora, né? Tem. Cada uma tem sua história. Eu não conheço todas as histórias, mas são as histórias sempre histórias bonitas, né? Interessantes de se contar. Então, como que ela se tornou nossa padroeira? A padroeira do movimento de mães que oram pelos filhos. Então, La Salette é padroeira do movimento que ora pelos filhos. Isso. Porque a Ângela Ábido estava já no processo de criação do movimento, e nesse processo de criação, ela não era só mãe que ora pelos filhos, ela participava de outros movimentos da igreja. E ela viajou, foi fazer uma dessas viagens que... Como é que a gente chama essas viagens turísticas pela igreja? Tem hora que me foge o nome. Então, ela foi numa viagem dessas e
quando ela Excursão, encontrou uma alguma coisa? excursão, uma excursão. Ela encontrou essa imagem, ela começou a imagem, ela chora, ela tem uma lágrima no rosto. Então, quando a Ângela olhou para essa imagem, ela começou a chorar, rezar e chorar. E sentiu uma emoção de ver aquela... A Ângela estava chorando, ou a imagem começou a chorar? Não, a imagem Já é por si só por si, ela já tem chorosa. tem uma lágrima no Tem uma lágrima. rosto. E a Ângela olhando para aquela mãe, né, Nossa Senhora, aquela mãe chorando, ela começou a chorar também. E o padre chegou perto dela, ela falou: padre, que santa é essa? O padre falou: não, minha filha, essa não é santa. Não é uma santa, é Nossa Senhora de La Salette. E ela voltou para casa com aquela imagem. E quando o padre, o orientador do movimento que estava encarregado de acompanhá-la, perguntou para ela qual seria a padroeira do movimento, ela logo pensou em Nossa Senhora de Fátima, que era a imagem da devoção dela. Aí o padre falou: não é a imagem da sua devoção, estou perguntando do movimento, para o movimento de mães. Aí ela lembrou de Nossa Senhora de La Salette e passou para ele, falou: então vai ser Nossa Senhora de La Salette. E nós temos também uma copadroeira, tem a padroeira e a copadroeira, que é Santa Mônica. Santa Mônica, não sei se você já conhece, é a mãe de Santo Agostinho, que ela rezou pelo filho mais de 30 anos, para o filho se converter. A história é interessante de Santo A história Agostinho. é muito bonita de Santa Mônica com Santo Agostinho. Ele era muito levado, né? 30 anos para atingir o objetivo, 30 né? anos. E conseguiu com louvor, né? Porque aí ele se converteu e se tornou padre. É uma bispo. história de fé mesmo, porque Muita fé. 30 anos rezando já era para ter desanimado há muito tempo. Né? 30 anos rezando e acompanhando, e indo atrás dele. Ele fugia dela. Tem uma história que ela ia com ele para uma viagem. O Santo Agostinho era complexo. Era... Demais. Era que ele arrumava? beberrão, mulherengo. Ele fazia todas as estripulias. E virou santo. Virou santo e muito santo. Como que ele Doutor conseguiu da essa igreja. façanha? Então, ela ia com ele para um lugar, não sei se para a França, e de navio. E ele não querendo que ela fosse com ele... A Mônica com o Agostinho. Com o filho, a Mônica com o Santo Agostinho. Ele falou com ela: então, enquanto você reza um pouco, eu vou em tal lugar, vou fazer alguma coisa. Ela foi para a igreja rezar. Foi para a igreja rezar. Ele montou no navio e partiu, largou ela para trás. Aí ela ficou muito triste, mas não desistiu. A mãe não pode nunca desistir do filho. Então ela foi atrás. Não pode, a mãe não pode desistir do filho. Uhum. Então ela foi atrás dele. Chegando lá, encontrou um bispo, né? E foi contar a história dele. Aí ela já estava começando a ficar desanimada, né? Porque já tinha rezando e não tinha resultado. Né? Aí, então o padre falou com ela: minha filha Mônica, você não desanima. Nem ninguém pode vencer uma mãe que reza pelo seu filho. Nada pode vencer uma mãe que reza pelo seu filho. Então, ele deu a maior força para ela e foi conversar com Agostinho. E viu que Agostinho era muito inteligente. E descobriu... O padre. Esse bispo. E descobriu, em conversa, né, como chegar ao coração do Agostinho. E esse bispo conseguiu converter o Agostinho. Não só com palavras, mas com literatura, mostrando para ele os valores, né, da igreja. E a nacionalidade deles é brasileira? Não, tá aí. Eu perdi esse pedaço aí. Mas eu estou curioso como que ele conseguiu virar santo. Pois é. Então ele começou a estudar com esse padre e descobriu, com esse bispo, e descobriu, então, que era possível ele acompanhar e seguir a mãe, que era importante a religião da mãe, né? A religiosidade da mãe. É da África. Isso o Santo Agostinho? Africano. E a Santa Mônica também? Também. Os pais eram africanos.
Então, esse bispo falou, não se pode perder, foi isso que o bispo falou para ela, não se pode perder um filho de tantas lágrimas, porque ela tanto rezava como chorava, né? Porque ela sofria vendo o filho, né, levando aquela vida de devassidão. E, de fato, aconteceu a conversão dele nesse período, com esse bispo. E daí ele, de convertido, já se tornou padre e muito estudioso, muito inteligente. E ele canalizou toda a inteligência dele para os estudos e na conversão, né? E de padre se tornou bispo e doutor da igreja. Então, as orações de uma mãe têm poder. Mas você ainda não chegou na hora que ele... O motivo pelo qual ele se tornou santo. Ele deve ter feito uma... É que todo santo tem um ato que... Nós vamos ver a história de Santo Agostinho direitinho, que eu sei que foi muito bonita a história dele, mas agora, assim, eu não estou lembrando o porquê, o motivo. Porque de boêmio para santo é uma reviravolta danada. Mas foi que quando ele descobriu, né, o potencial de Deus na vida dele, ele mudou toda a vida. Produção, olha aí para nós, como é que Santo Agostinho se tornou santo? O que ele fez? Foi considerado santo devido ao seu profundo impacto como filósofo e teólogo, a sua vida de conversão e santidade após uma juventude tumultuada, a sua vasta obra literária que moldou a doutrina cristã e ao seu reconhecimento popular e eclesiástico como doutor da igreja. Então ele ficou santo porque ele virou doutor da igreja. Ele começou a estudar e foi uma reviravolta, né? De devasso a cristão e pregador, estudioso e doutor, né? Entendi. Aí, se alguém de Conselheiro Pena, de qualquer lugar, quiser fazer parte do grupo, ele tem que procurar o movimento para se inscrever? Tem custo? Não. Precisa ser maior, vacinado? Quais são os pré-requisitos? Participar do movimento de mães que oram pelos filhos? Primeiro, assim, é só mulher, né? São só mães, vamos dizer assim. Não, podem ser madrinhas também. Se você tem uma afilhada, você pode ir para rezar pelo seu afilhado. Se você tem um sobrinho, pode ir, não precisa ser casado. Eu vi que o movimento tem um site, né? Produção, põe aí o site para a gente ver. O movimento é muito organizado. Esse site é para quem quiser conhecer, né? Vai entrar lá, entender. Sim, tem tudo, né? Os serviços do movimento, o movimento tem serviços de cadeia, de visitar as mães das portas das cadeias, de orar com essas mães por telefone. Serviço também hospitalar, de rezar nos hospitais com os doentes, com escolas. Então, o movimento é bem abrangente. Nós aqui em Conselheiro, nós não temos essa abrangência ainda, não temos esses serviços ainda. Nós ficamos mais no movimento, nas reuniões, nos estudos. Tem um lugar de se inscrever, mas isso aqui seria para se inscrever para o movimento de lá, de Vitória, não é isso? Porque aqui... Esse site é da sede, da matriz. Na sede está aí, endereço, né? Lá da Mata da Praia. Então, quem quiser procurar alguém do movimento. Quem quiser se inscrever no movimento aqui, pode ir à igreja segunda-feira, às 17h30, que nós estaremos lá. E é só dar o nome, o nome e telefone, que a gente logo adiciona ao grupo de WhatsApp para mandar as mensagens, as orientações e participar dos nossos encontros. Que lá nós vamos, além de rezar, nós temos também as formações, que é onde nós estudamos sobre a igreja de modo geral. Agora nós estamos estudando sobre a liturgia da Santa Missa. Então é importante que a gente conheça. E eu quero começar a passar para vocês o que eu já estudei, o que eu já aprendi, porque é importante a gente saber, conhecer os rituais da Santa Missa, o porquê de cada rito. Porque todos os ritos da Santa Missa são importantes, tanto que o padre, não sei se você ouviu outro dia, o padre falando que para receber a comunhão é preciso você chegar antes do padre. Você tem que começar
assistir a Santa Missa do começo, com a procissão de entrada. Eu já cheguei junto com o padre, já cheguei depois do padre. Você Então, se eu tivesse chegado depois, eu já não podia. Não já deveria, você né? já Vamos não ao deveria comungar. Por exemplo, outro dia eu comunguei. Nós fomos para Valadares para a missa das 7. Mas nosso ônibus saiu daqui 5h30. Eu acordei 4h30. Quer dizer, nós acordamos todas, né? E para chegar lá às 7. Só que de ônibus, a viagem é mais longa. A viagem se torna mais demorada. Nós gastamos 1 hora, não, 2 horas, quase 2 horas, né? Porque nós chegamos lá às 7h20. Então o padre atrasou um pouco a missa, mas nós chegamos, já estava cantando aleluia para começar o evangelho. Então eu conversei com Deus, falei, Senhor, o Senhor sabe que eu saí para chegar aqui às 7. Não foi... Você pediu uma autorização para poder Não foi negligência comungar. minha, eu vim para encontrar com o Senhor. Mas você falou que isso é ensinado também no movimento, é isso? Também, nós aprendemos no movimento. Nós estamos estudando o livro da liturgia, né, que traz todas as orientações. Uma vez eu estava no Mineirão com os parentes, e aí quando o time ia atacar, todo mundo levantava, aí quem estava sentado tinha que levantar, aí o time chutava a bola para fora e todo mundo sentava, aí o time ia atacar, todo mundo levantava, aí o parente falou assim, rapaz, você que tá igual a igreja, toda hora, levanta e senta, levanta e senta. Então, isso é interessante para mostrar o porquê que levanta, que hora que senta, porque o que eu vejo, a maioria vai pelo outro. Todo mundo levantou, levanta também. Todo mundo sentou, senta também. É isso aí. E eu tenho reparado que tem umas ocasiões que um senta e outros continuam em pé. Então quer dizer que tem uns mais instruídos que os outros. Ou uns estão na instrução antiga e os outros estão na instrução nova, vamos dizer assim. Deve ter mudado algum tema aí, alguma regra. Interessante. Mudou assim. mesmo? Não é mudança, é que a internet hoje traz muita coisa, né? Então alguém fala lá na internet, e a internet é um campo que todo mundo acessa, todo mundo vê. Então a pessoa viu ali na internet uma coisa e sempre fala, é um padre que está falando, ou um entendido, né? Vamos dizer assim. Na maioria das vezes é um entendido, não é um padre. Então ela vai seguir aquilo ali. Então, existe sim. Agora mesmo, quando todo mundo senta e alguns ficam em pé, esses que ficam em pé, na verdade, inclusive eu já fiquei muitas vezes, porque eu achava que devia esperar o padre comungar, para depois sentar. Mas não, quando termina o rito, que ele termina de dar a comunhão para os ministros, né? Nós podemos sentar. Não precisa esperar até o final ele comungar. Outra divergência que eu vejo, exemplo, eu vou muito na missa em Vila Velha. Aqui, a maioria espera o padre sair, para sair. Então, o padre sai primeiro. Lá, na hora que o padre dá um bom dia, a turma já sai e o padre fica para trás. Tem alguma regra nesse sentido? Não, tem que esperar o padre entrar na sacristia, na sala dele ali. Porque a nossa igreja facilita isso, por quê? Porque o padre sai em procissão. Como que é o nome do padre lá? De Vila Velha? É o Demar. É o Demar. Aí o padre fica lá, abraça todo mundo, vai cumprimentando e o povo vai saindo. Uhum. Então lá não é seguido, arrisca isso não. Eu até acho interessante isso. O certo é esperar, sim, que ele entre ali. Ele vai depois sair e cumprimentar os fiéis. Ele pode fazer isso, às vezes o padre faz, às vezes não. Por quê? Porque ele tem missa logo em seguida. Então, nesse dia, ele não pode cumprimentar os fiéis. Mas quando ele não tem missa, ele vai para a porta cumprimentar os fiéis. Mas tem que se esperar ele entrar mesmo na sacristia ali. O certo é esperar. Entendi. Daí você trouxe vários livros, você quer deixar alguma mensagem? Ou quer... Não, é que o movimento, como eu disse, é muito organizado e tem os livros que ajudam, né? Nos ajudam a conhecer melhor o movimento, a crescer junto com o movimento e também na nossa vida, né, diária, porque aqui, como você disse, o depoimento é importante, né? A gente ouvir os depoimentos. Aqui nós temos, além da instrução, alguns depoimentos. Então, são vários livros. Eu já devo ter uns 18
ou 20 livros do movimento. Eu até emprestei, você lembra que eu emprestei para o movimento uma vez que a gente ia viajar. Então estou com uma meia dúzia só agora em casa, mas eu tenho quase todos. Inclusive tem um aqui que o nome é bem sugestivo: Oração de Mãe, move o céu e conduz a Deus. Como disse aquele bispo para Santa Mônica, né? Não se pode perder um filho de tantas lágrimas, de tantas orações. Então é importante a gente rezar. É importante a gente ter esses momentos de oração. E os livros nos ajudam muito, né? A conhecer e a viver o movimento como mãe que ora pelos filhos mesmo. Muito bom. Então estamos encerrando nossa prosa com a Dona Delfina, integrante do movimento Mães que Oram pelos Filhos. Também. É isso aí. Com muito orgulho, muito prazer. Você vai deixar alguma mensagem final? Sim. Sim? Gostaria, porque eu hoje vim sozinha, né? Não trouxe ninguém do movimento, porque foi uma coisa mais de mãe para filho, né? E nós estamos também na fase de teste, né? E como estamos em teste, não foi uma coisa programada. Você me ligou, perguntou se eu podia vir aqui agora e eu me dispus. Então, eu gostaria de ter assim... De pronto, sem roteiro, sem combinação. Sem nada. É bate-papo mesmo, que não é entrevista, é bate-papo. É um bate-papo instrutivo. Com fé, com de preferência esperança, instrutiva. Com coragem mesmo, né? É a coragem que Deus nos dá, através do Espírito Santo, para a gente levar a mensagem, né? Da palavra. Então, gostaria de ter uma outra oportunidade com a coordenadora do movimento e... Quem que é? Elisângela. É uma pessoa muito boa. E tem a Rosiane também, que já foi coordenadora. Vamos marcar uma outra prosa com a coordenadora. Ok, muito bom. Eu agradeço e com certeza Deus também agradece. Nossa Senhora está neste momento olhando por nós. Bom demais. Eu também agradeço a todos que assistiram. Peço que se inscrevam no canal. Se puder dar aquele joinha e comentar aí. Tamo junto. Um abraço. Deus nos abençoe. E Nossa Senhora de La Salete interceda por nós. E por nossos filhos, netos, né, noras. E toda a família. Amém. Amém. Finalizamos?